Salve galera, sou o Jeff. Hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre combos, né? Que é um assunto que é muito tabu dentro do casual. É um assunto que muita gente que está indo pro Commander mais otimizado ainda não entende direito. E eu vou tentar dar uma desmistificada em uma carta específica aí que gera muito burburinho. E eu vou tentar explicar um pouquinho sobre como funciona a estrutura do combo e a importância dele para que exista um modo de jogo um pouco mais competitivo. Fazendo aqui já o meu disclaimer, eu sei que muita gente não gosta de jogar muito otimizado, com um nível de poder muito alto. Eu particularmente não gosto muito do termo competitivo, já expliquei em outros vídeos. Mas a gente também tem que lembrar que tem muita gente que gosta de e se diverte jogando com power levels muito altos, e a minha intenção aqui é realmente tentar tirar o elefante da sala e falar um pouquinho com ambas as comunidades, porque eu tô inserido em ambas delas, e assim como eu gosto muito de jogar com power level super alto, eu também gosto de sentar com o meu pré-com pra jogar, e eu acho que tem muito pouco conteúdo por aí que tenta abranger ambos os escopos. Eu admito que eu ainda tô engatinhando bastante dentro do casual, mas eu me interesso muito pela comunidade, eu gosto muito do quanto a galera é unida também para deck building, gosta de construir decks e tal. Eu tô gostando muito da interação do pessoal que tá chegando. Eu acho que me agrega muito também a aprender o ponto de vista diferente do que eu tô acostumado. E eu acho muito interessante ver como que até hoje eu consigo aprender bastante mesmo com o pessoal de um público que eu sempre tive tão pouco contato. Então eu espero que esse vídeo agregue para vocês também. E tudo que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta, mas eu me baseio no tempo que eu tenho jogando e também no tempo que eu tenho trabalhando com Magic, e se isso de alguma forma pode ajudar. E se você não gosta desse tipo de conteúdo, se você já entende bastante do jogo, ou se você não tem interesse em Commander mais otimizado, tem muitos outros criadores por aí que vão conseguir produzir algo que você goste, mas você também pode deixar um comentário aí agregando ao vídeo e ajudando a galera que lê, porque é sempre bom quando tem alguns comentários que complementam o assunto do vídeo. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro assunto de hoje. Tá, então vamos lá. Eu quero começar falando aqui um pouco sobre o porquê que o Commander mais competitivo, porquê que o Commander de power level mais alto usa combo como sua principal estratégia. O Commander, ele é um jogo feito para jogar em 4 jogadores. E quando a gente está jogando, priorizando a eficiência de um deck, a gente está levando em consideração a efetividade desse deck e a facilidade que ele vai ter de ganhar o jogo. Isso não quer dizer que quando eu sentar na mesa para jogar com power level super alto, eu vou estar ali, tipo, super focado, como se eu estivesse jogando um GP e não me divertindo. Eu posso montar um deck com a otimização no máximo, no talo, que foi pensado para ganhar, mas jogar despretensiosamente, tentando fazer ele funcionar e tal, e não necessariamente ficando bravo porque eu não ganhei o jogo. Mas, quando a gente está falando de Commander com power level mais alto, a gente tem que levar em conta que no jogo com 4 jogadores, é muito demorado você conseguir matar um jogador através do dano. Mesmo o dano de comandante, que é mais baixo, né, que são 21. Quase inviável você ter que ganhar no beatdown. São poucas as criaturas que conseguem fazer isso num clock baixo. Muitas, você vai precisar de um setup muito maior, de muito mais criaturas, de muito mais recursos para você conseguir matar um jogador. Quando você pensa que você precisa matar 3 jogadores para poder conseguir ganhar o jogo, essa conta acaba ficando inviável, né? Porque são 120 pontos de vida que você vai precisar tirar. É lógico que nesse processo seus oponentes podem perder vida de outras maneiras, inclusive com dano de cartas dos seus outros oponentes, mas sendo otimista aí, considerando que cada oponente tivesse 20 de vida, você ainda assim teria que tirar 60 pontos de vida deles para poder conseguir vencer o jogo através de dano direto ou de combate. Isso, para uma ótica de decks otimizados, é muito difícil. Você vai precisar dispor de muito mais recursos do que se você simplesmente tiver uma combinação de cartas que, chegando nelas, você ganha o jogo. Uma outra coisa que a gente precisa tirar do caminho antes de continuar falando de combos é que existe uma coisa chamada Goldfish, que, para quem não sabe, é o playtest de decks. Esse playtest, ele é quando você pega o deck, constrói ele, coloca ali a sua estratégia, define como ele precisa funcionar, senta na mesa sozinho e joga ali
ali até o turno 3, sozinho, sem nenhum oponente. Isso é um Goldfish. Esse nome, inclusive, ele não sei quais são as origens, né? Faz tempo que eu escrevi o texto e fiz a minha pesquisa, mas ele ilustra basicamente como se você estivesse jogando contra um peixinho dourado no aquário, né? Por isso Goldfish, que é um oponente que não tem reação. E fazer Goldfish é muito legal, porque você vai aprender ali a não se embananar todo quando você estiver fazendo todos os shenanigans que o seu deck exige. Só que o Goldfish também, ele não oferece o impeditivo que os seus oponentes poderiam te oferecer. Afinal, quando você está jogando contra pessoas reais, não é uma pessoa que vai estar ali tentando te impedir, são 3. Então, a gente não pode levar em consideração que se o seu deck foi montado para ganhar no turno 2, ele realmente ganha no turno 2. Quando a gente está falando de Commander otimizado, a gente também está falando de pessoas que sentam na mesa esperando decks muito explosivos, esperando combinações de cartas muito fortes e esperando cartas de baixo custo que vão ganhar o jogo efetivamente em poucos turnos. Então, o próprio formato, ele se autorregulou de uma maneira aonde todo mundo está preparado para combater esse tipo de deck. Isso faz com que os decks, na prática, eles estejam num nível de poder equiparados e os jogos durem mais do que a galera está acostumada a disseminar pela internet de que o Commander competitivo acaba no turno 3. Claro que vão existir situações onde isso vai acontecer, mas não é o ideal e nem é divertido. Quando você está sentando numa mesa casual e alguém ganha no turno 3, isso não é uma pessoa jogando CDH, é alguém estragando o jogo de outra pessoa. Tá? A galera que joga CDH também não se diverte com esse tipo de coisa, até porque uma das coisas mais legais do Commander mais competitivo é justamente o embate que existe entre os níveis de poder. As guerras de counter, as remoções, você tentar fazer alguma coisa e alguém impedir, e você ficar naquele limiar de uma carta é derrota ou vitória. Então tem todos esses detalhes que a gente tem que levar em conta quando a gente fala de combo, de Goldfish e de Commander competitivo. Então vamos começar lembrando que você ter um combo que ganha o jogo no turno 2 não necessariamente quer dizer que você vai ganhar no turno 2 numa situação real. Então, continuando. Sabendo disso, que o combo ele é uma maneira mais eficaz de você ganhar o jogo vencendo 3 oponentes ao mesmo tempo, e de que todos os decks que vão estar jogando contra você, eles são decks preparados, a gente pode começar a pensar no que define um combo e por que alguns combos são melhores que outros. E uma terceira coisa que a gente precisa tirar do caminho antes da gente continuar esse assunto é que combo é diferente de uma interação forte. Duas cartas com muita sinergia, elas são cartas que têm uma interação forte, que vai provavelmente te gerar um grande valor, que vai impedir o seu oponente de tirar mais valor de cartas, ou que vai fazer algum efeito muito forte dentro da estrutura do seu deck. Porém, isso não é um combo. Combo, geralmente, ele tá mais ligado a alguma interação que vai levar ao fim do jogo, ou próximo disso. E geralmente são interações infinitas, ou finitas de alguma maneira, que podem levar ao fim do jogo. Isso quer dizer que, geralmente, quando alguém comba, essa pessoa vai acabar ganhando o jogo. E caso ela não ganhe, muito provavelmente ou é porque ela foi impedida ou faltou alguma coisa ali no processo. Isso geralmente acontece com linhas de combo mais complexas. E é muito mais comum do que vocês imaginam, mas acontece muito da galera que tá jogando e combando errar o próprio combo e acabar se matando no processo, ou acabar gastando muito recurso e perdendo o jogo no passe e assim por diante, né? Apesar de parecer incomum, acontece bastante. E dito tudo isso, a gente pode agora definir o que seria um deck combo. Quando a gente está falando de casual, né, quando a gente está falando de níveis de poder mais baixo, combo acaba sendo usado mais como uma forma de definir todo um arquétipo. Você pega ali um deck que ele é baseado no combo, esse deck acaba se enquadrando no arquétipo combo. Porém, no Commander mais competitivo, quando a gente entende que 99% dos decks vão estar usando como win condition os combos, não porque é um arquétipo, e sim porque é a maneira mais eficaz de ganhar, a gente acaba entendendo o combo de uma maneira diferente, porque daí não é que a galera tá jogando competitivo com deck combo, e sim que a galera tá jogando competitivo, e combo é inerente ao modo de jogo, né? Então, muita gente acaba confundindo isso, mas combo no aspecto mais competitivo, ele não é um arquétipo, ele sim uma parte fundamental da estrutura do modo de jogo como um todo. Tá, e agora, com tudo isso em mente, eu posso começar a falar melhor, a dissecar melhor o que é a estrutura de um combo, citando o exemplo da Taças Oracle.
A Taças Oracle é uma carta que tem muita mitologia acerca dela. Eu já falei disso algumas vezes em artigos, eu já conversei disso com outros criadores de conteúdo, mas algumas cartas no Magic, elas têm mais fama do que efetivamente poder. Lembrando que não estou falando que Taças Oracle não é uma carta poderosa, pelo contrário, ela é uma carta muito forte. Mas a fama que ela tem hoje em dia de ser uma carta muito nociva, de ser uma carta de uma certa forma vilã, eu acho que é um pouco equivocado, porque ela é uma carta que aparece tanto assim, simplesmente porque ela é um finisher muito bom. Eu vou explicar mais ou menos a estrutura do combo para poder ilustrar melhor o que eu tô falando. Então vamos lá. O combo, ele geralmente, não são todos os casos, vou usar alguns exemplos, mas geralmente ele é composto por uma estrutura dividida em alguns setores, vamos dizer assim. O primeiro deles são os enablers, né, do combo. Essas cartas, né, que são os possibilitadores, vamos dizer assim, eles são cartas que vão te dar acesso às cartas que você precisa do seu combo. Geralmente o combo é formado ali por 2, 3 cartas. Vou usar aqui o exemplo de Umbral Mantle, Priest of Titania para fazer mana infinita. São 2 cartas que vão estar no seu deck e ambas precisam estar juntas para fazer mana infinita. Assim como outros exemplos, né, tipo eu usei esse, mas tipo Cetro Exócrino e Reversão Dramática. É uma combinação de cartas que formam um combo de mana infinita. Esse combo ganha o jogo? Não, você vai ter mana infinita. E daí entra a segunda parte da nossa estrutura, que é o que a gente chama de sync. Você pode ter lido isso em algum lugar ou ouvido falar sobre isso, mas o que são os syncs? Que são basicamente as cartas que vão transformar a sua mana infinita em alguma coisa, né? Um exemplo bem conhecido de sync é o Thrasios. Ele é uma carta que você pode pagar mana para fazer o efeito dele sem uma limitação de quantidade de vezes, contanto que você tenha mana. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver mana infinita criada por um combo, o Thrasios vai sincar ela para mim, sabe? Vai fazer alguma coisa com essa mana. É como se você tivesse ali ganho dinheiro infinito e tivesse um lugar para gastar esse dinheiro. Tendo a primeira parte da estrutura, que são os enablers, que vão te dar acesso às cartas do combo, geralmente são tutores, esse tipo de carta. Tendo ali as cartas que compõem o combo, tendo um sync, você vai precisar de um payoff. É uma carta, uma combinação de cartas que vão transformar todo esse valor que você fez na maneira de ganhar o jogo. E geralmente esse payoff ele vai ser a sua win condition, né? Sua condição de vitória. Então você seguiu ali um caminho claro. Você procurou o combo com os seus enablers, você chegou no combo, que são as cartas que formam uma interação forte o suficiente para gerar algo infinito ou te levar até a vitória. Você pegou ali a carta que sinkou essa mana, que filtrou toda essa mana em algum tipo de valor, e você pegou ali uma combinação de cartas que vai transformar esse valor na vitória. Todos os decks combo vão seguir essa estrutura? Obviamente que não. Muitos combos são simplificados. Mas onde que entra a Taças Oracle nessa história? Há muito tempo atrás, quando não existia Taças Oracle, a gente tinha Maníaco do Laboratório. É uma carta que dizia que se você não tivesse cartas no deck e fosse comprar uma carta, você ganhava o jogo. Ou seja, é uma criatura que tinha o texto, você ganha o jogo. Isso simplificava o caminho de usar um payoff para dar dano infinito nos seus oponentes. Porque alguns combos, eles podem ser parados por situações do próprio jogo. Não é tão comum, mas já aconteceu comigo de não conseguir combate Glinthorn Buccaneer no Malcolm porque um oponente já tinha morrido. Então, para algumas situações como essa, você ter uma carta que diz você ganha o jogo é muito importante. O Labman sempre foi uma carta muito presente no primórdio do CDH. Por isso, porque você fazia ali a sua estrutura de combo, seguia ela toda, e quando chegava na hora de finalizar, se você tivesse usado o próprio Thrasios que eu usei de exemplo e comprado todo o deck, nesse processo você com certeza comprou o Maníaco do Laboratório ou alguma carta que voltasse ali do grave, seja lá o que for. E como você já não tem cartas no seu deck que tem mana infinita, casto o Maníaco, uso alguma carta das que eu comprei para dar um draw, ganhei o jogo. Seu oponente vai responder, você tem mana infinita e todas as cartas do deck estão na sua mão, provavelmente você tem uma resposta. Então o Maníaco era uma win condition, uma condição de vitória muito consistente. Depois dele, a gente teve o Jace Wielder of Mysteries, que foi uma carta que já melhorou bastante o Maníaco, que é um plano inalta, que tinha esse mesmo efeito de comprar uma carta sem cartas no deck, você ganha o jogo. Só que o Jace, ele era ainda melhor que o Maníaco, porque em alguns combos onde você tinha que fazer uma puta volta só para poder dar um draw e ganhar com o Maníaco, com o Jace você só subia ele com a habilidade de Planinauta, que fazia você comprar uma carta, e então, se você não tivesse como comprar
e não tivesse cartas no deck, você ganhava o jogo. Ou seja, ele melhorou o Maníaco, ele pegou o efeito de uma carta que precisava estar extra no combo numa carta só. Isso abriu um slot para você melhorar a sua estratégia e te deu uma condição de vitória ainda melhor. E daí, em Theros Beyond Death, a gente teve o lançamento da Taça Zoro, que é nada mais nada menos do que uma terceira evolução dessas duas cartas. É uma carta que faz você ganhar o jogo caso a sua devoção ao azul seja maior que o número de cartas no seu deck. Se o seu deck tem 0 cartas, quer dizer que ela por si só vai ter devoção 2, é maior do que o número de cartas do seu deck. Com esse efeito de ETB, ela ganha o jogo para você. Isso também quer dizer que isso abriu brecha para fortalecer ainda mais algumas estratégias. Porque como ela entra e o efeito de ETB, o efeito de Entering the Battlefield vai para a pilha, se você tiver uma maneira em velocidade instantânea de comer todo o seu deck, você espera alguma resposta do seu oponente, você joga ela na pilha e daí você vai em instant speed e você come o seu deck com alguma carta. E aí surgiu o combo de Demonic Consultation com o finisher Taças Oracle. Geralmente, quando você tem combos que utilizam poucas cartas, que é o caso de Taça Consult, eles geralmente são, em questões de power level, muito superiores a esses combos que exigem toda uma linha. É claro que os decks vão optar por usar mais esse combo do que outros, porque você está encurtando todo um processo, sabe? E é por isso que Taças Oracle é uma carta tão importante para o CDH e aparece com tanta frequência. Mas isso quer dizer que ela é uma carta nociva? Não necessariamente. O CDH ficaria muito triste com um ban de Taças Oracle? Ficaria, e ao mesmo tempo não, porque a galera do CDH vai se adaptar. Eles vão encontrar outros combos que são curtos, eles vão encontrar soluções para substituir esses combos, e o que justifica que muito sobre a Taças Oracle é realmente, tipo, uma fama que ela ganhou, porque atualmente a gente tem combos tão fortes quanto, e tão difíceis de parar quanto a Taças Oracle, como os combos de Underworld Breach, como também o combo de Dualcaster Mage no Commander 500, que em termos de aparição ele é tão presente quanto, porque se você tem vermelho no deck, você geralmente tem combo de Dualcaster Mage, porque assim como Taça Consult, o combo de Dualcaster também só precisa de 2 peças. É claro, né, que você tem outros limitantes, mas em termos de comparação, também é um combo de 2 peças. E assim por diante, a gente tem outros combos tão fortes quanto, e tudo isso vai depender da estrutura do seu deck, tudo isso vai depender do comandante do seu deck, tudo isso vai depender das cores que esses combos vão estar inseridos, da facilidade que você vai ter de chegar até o combo, da facilidade que você vai ter de proteger esse combo. Então, a Taças Oracle, ela é tão presente em toda essa estrutura do Commander competitivo, porque ela é o melhor finisher que a gente tem hoje em dia. Eu acho muito engraçado da galera, tipo, reclamar, tipo assim, CDH é só combo de taça. Não, CDH é combo de muitas coisas que usam taça como finisher. CDH só tem Taça Consultation. Não, CDH tem muitos combos diferentes, muita variedade de combos diferentes, mas a taça é o finisher do combo, sabe? Tipo, ele é o final do combo. E a gente usa bastante ela porque ela é um finisher muito consistente. Então, a existência da taça, ela não diz que o formato não tá variado, sabe? Ainda vão continuar existindo muitos combos, ainda vai continuar existindo uma carta que sozinha comba com taça, mas, por exemplo, a existência desse tipo de carta possibilitou, por mais que eu odeie, a criação de todo um grupo de decks que eram os decks farm da época. Tudo isso possibilitou a criação de vários outros combos que não são tão rápidos assim, que tem linhas gigantes e que tinham dificuldade de finalizar o jogo serem possíveis, né? Porque, por exemplo, né, linhas de Hook costumam ser extremamente longas e cheias de slot nada a ver. Cheia para quem gosta de otimizar no nível máximo, sabe do que eu tô falando. Você vai precisar colocar várias cartas, tipo, meio duvidosas ali no meio para que a linha funcione. E daí, com Taças Oracle, você simplesmente não precisa recorrer a uma linha de double hook com vários reanimates, várias voltas, para poder chegar no Labman, ter uma carta ali que vai entrar no campo para dar um draw, usar Fate's Teacher, usar Hapless Researcher. Você não vai precisar de tudo isso, você vai ter ali a Taças Oracle para poder simplificar um pouco e fazer com que esse deck esteja num nível de poder mais pareado com os decks mais fortes. Isso quer dizer que esse deck vai ser meta? Não, mas a galera que se diverte jogando com linhas de Hook, vai conseguir ter uma linha mais consistente, né? Um finisher mais consistente. A galera que gosta daquela linha super gigante do deck de Inala, que
que usa Spellseeker e faz um monte de voltas também. Cara, Taças Oracle ajuda, sabe? Então, e do mesmo jeito que existem decks muito fortes do formato, que é o exemplo do Tivit, que é um deck que tem acesso ao azul, mas as principais listas de Tivit não usam Taças Oracle. Ah, mas eu conheço uma lista muito forte que usa. Beleza, mas também tem listas que não usam, porque muita gente considera a taça como uma win more, uma win condition, que ela é boa, mas tá sobrando, sabe? Não vou entrar muito em detalhes sobre o que seria essas win cons, win more, mas o Tivit, ele já tem forma super consistente de finalizar o jogo. Ele comba bem, mas ele finaliza bem também, né? O que muito deck tem dificuldade. Então, a taça, ela é muito importante, ela faz um papel fundamental. Eu não acho que ela seja nociva. Eu acho que talvez você perdeu pra uma Taças Oracle, pô, é triste, mas você não tá isento de perder pra qualquer outro combo, sabe? Se a pessoa que sentou pra combar não for uma pessoa que sabe conversar com você antes de sentar para jogar, não sabe alinhar a expectativa, ela vai causar esse tipo de descontentamento com qualquer combo que ela quiser usar ou com qualquer deck que ela queira usar. Eu já vi gente que tinha raiva do combo de Sanguine Bond, e o combo de Sanguine Bond tá longe de jogar em algum deck competitivo, porque ele é um combo muito lento, mas ele é um combo, ele ganha o jogo, ele finaliza o jogo. Então, eu acho que a existência da Taças Oracle, ela ajuda a simplificar a win condition de algumas linhas de combo que provavelmente não seriam possíveis de ver jogo em alguns decks por conta da dificuldade que é de você finalizar o jogo. Então, a Taças Oracle, ela tem um papel fundamental. Eu não acho que ela precisava ser banida. Eu gosto da existência de cartas fortes nos formatos, porque a existência delas ajuda você a possibilitar decks mais fracos ter um ponto muito forte nele para balancear o nível de poder. Ah, mas daí os decks do top tier vão ficar cada vez mais fortes. Pô, os decks do top tier vão sempre arrumar um jeito de ser top tier. E se sair uma carta dessa, algum deck vai ser top tier. A cadeia alimentar funciona dessa maneira. Se o predador que está mais alto desaparece por algum motivo, o próximo da cadeia alimentar vai assumir aquela posição. Então, é ingenuidade pensar que o banimento de uma carta vai fazer com que outros decks não subam ao nível que aquele deck estava, ou o banimento de uma carta não vai fazer com que um combo suba para o nível que aquele combo tinha. Então eu acho que a Taças Oracle, ela desempenha um papel fundamental, ela é uma carta importante para combos interessantes do formato acontecerem, e eu não acho que ela é nociva por dentro do formato. Apesar de eu ter concordado com o ban de Dockside, assim como eu concordaria com o ban de Taças Oracle, eu acho que não é necessário, assim como o ban de Dockside não era necessário. Reforçando que se você joga casualmente, alguém joga com Taças Oracle, alguém joga com algum combo que você considera estúpido, pô, conversa com a pessoa, troca uma ideia, fala que você não curte tanto, que você prefere jogar com um casual sem combos e tal. E eu tenho certeza que se essa pessoa for sua amiga, ou se você tiver uma liberdade de conversar, pô, vocês alinham ali as expectativas, alinham ali os decks que vão entrar nessa mesa e vai ficar tudo bem, tá ligado? Porque Commander é isso. Independente se você tá jogando no high level do tier mais alto ou se você tá jogando no casual pré-construído, alinhar a expectativa, né? Tipo, eu já vi gente que gosta de jogar pré-con, mas bane pré-cons que considera muito forte. Se a galera põe esse tipo de limite e dá pra respeitar, por que os grupos específicos não podem pôr limites de não usar Taças Oracle, sabe? Então, ao mesmo tempo que às vezes você se sente lesado por ter perdido pra uma taça em um certo momento da sua vida de jogador, talvez tenham várias outras pessoas que gostem de ter um deck usando taça, porque a taça permite que o deck daquela pessoa não seja tão ruim. Então, esse é o meu ponto sobre Taças Oracle. Espero que vocês tenham entendido sobre a estrutura dos combos de modo geral. Como eu já falei em vários outros vídeos, vou reforçar nesse. Muita coisa que é minha opinião e muita coisa que pode ter sido passada para você de uma maneira diferente. Nada do que eu falei é via de regra. Os combos não precisam ter sempre a mesma estrutura, né? Tipo, ainda mais que tem lançamento todo mês, então muita coisa muda com o Power Creep. Você pode, com toda certeza, discordar das coisas que eu falei, não tem nada de errado. E se você tem algo para agregar a tudo isso que eu falei, que você acha que vai complementar o vídeo e ajudar outras pessoas, ou alguma coisa que você discorda, comenta aí de uma maneira saudável, não precisa ser mal educado, não precisa ofender ninguém. Eu tenho certeza que sempre vai ter alguém aí que vai conseguir aproveitar de uma maneira interessante as informações que eu tô tentando passar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse
desse vídeo. Espero que vocês gostem de toda essa série que eu tô fazendo, explicando alguns conceitos. E se você chegou até aqui, me segue no Instagram, eu vou estar trazendo algumas enquetes lá. Eu tô postando aqui no mural de posts do próprio YouTube, mas no Instagram também vocês podem me pedir sugestão, mandar mensagem lá. Desculpa, galera, que eu não consigo responder no WhatsApp, eu não consigo responder no Instagram, mas eu tento responder a todo mundo nos comentários também. E é isso, agradeço muito o apoio de todo mundo e até o próximo vídeo. Falou!